São exatamente 20 horas e 30 minutos no Japão, 8 horas e 30 minutos do Brasil, do dia 23 de outubro de 2020. Os termômetros aqui em Hamamatsu apontam 18 graus e no Brasil, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Avenida das Américas, céu limpo, 23 graus. Olá a todos da audiência que sempre nos acompanham todas as sextas-feiras aqui, sejam muito bem-vindos e obrigado pela companhia e pela audiência. Eu sou o Etsu Ishikawa, membro do Conselho de Cidadãos do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, e junto com o nosso presidente, Heber Toyohashi, estaremos recebendo aqui hoje o nosso super convidado, que anunciaremos daqui a pouco. Tenho 3 lembretinhos aqui para vocês. Vamos lembrar aqui a importância do mês de outubro, que, dentre outras, é o mês da conscientização mundial da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Outubro Rosa. Por isso, faça a sua parte, divulgando, incentivando e mobilizando todas as mulheres a fazer os exames preventivos e a consultar um médico regularmente. Isso pode salvar muitas vidas. Um outro detalhe. Hoje, dia 23 de outubro, comemoramos o Dia das Forças Armadas, Dia das Força Aérea Brasileira e do Aviador. Vocês sabiam disso? Pois é. Não muito diferente de outros segmentos, o setor da aviação comercial sofre demais com essa paralisação, com essa pandemia, e as operações de voos regulares estão praticamente muito complicadas, né? Mas certamente estarão prontos a retomar a vida normal assim que o sinal verde for acionado pelos nossos governantes. Aos nossos aviadores, que são responsáveis por cruzar os céus, levando e trazendo sempre com segurança os passageiros, registramos aqui os nossos parabéns, respeitos e agradecimento a todos da aviação brasileira. E por último, hoje, dia 23 de outubro, não poderia deixar de falar isso, temos um grande motivo para comemorar. Afinal de contas, o Brasil, vocês sabem que não adota o regime da monarquia, mas temos um rei. Vocês devem estar pensando, mas que rei é esse, né? Pois é, temos ele, o rei Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, completa hoje 80 anos de idade, referência mundial para milhões de esportistas, levou a nossa bandeira representando e honrando o desporto brasileiro pelo mundo. Parabéns ao eterno rei Pelé, que fica conosco por muitos e muitos anos. Bom, já que o assunto é esporte, né? O presidente Heber, agora sim, vai dar as boas-vindas para o nosso super convidado, que é o presidente do COB, Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei Teixeira, que certamente é o homem mais importante do cenário esportivo brasileiro, pois caberá a ele a incumbência de traçar os rumos da nossa delegação olímpica para Tóquio 2020, aqui vai, barra 2021. Para dar as boas-vindas, então, de presidente Paulo Vanderlei. Vai lá, Heber, é com você. Com muita honra, recebemos hoje a ilustre presença hoje na live do querido presidente do COB, Paulo Vanderlei Teixeira. Em nome de todos os brasileiros do mundo todo, do Japão, da comunidade brasileira, de nosso Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, de nossa Embaixada do Brasil no Japão, agradecemos de coração a presença hoje, senhor Paulo Vanderlei Teixeira, presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Muito obrigado e estaremos todos ouvidos para tudo que o senhor puder nos dividir de conhecimento de toda essa experiência que o senhor tem do esporte olímpico para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Heber. Muito bom dia. Um extenso currículo, né, de vida dedicado ao esporte, um atleta, treinador e gestor de confederações. Numa super sexta-feira só podíamos ter um super presidente, né? Seja bem-vindo à nossa live do Conselho de Cidadãos do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu. Você, grande amigo Paulo Vanderlei Teixeira. É contigo agora. Bom dia, meu amigo Etsu. Bom dia, nosso presidente do Consulado Geral dos Cidadãos. Eu estou com a vista meio ruim aqui, meu amigo. Você desculpa que com a idade, né? A gente vai ficando meio complicado de ler as coisas. Mas é o presidente do Conselho de Cidadãos do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, Heber
Toyohashi, muito prazer, foi uma satisfação enorme falar com vocês. A temperatura aí está agradável, né? Aqui está chegando aos 20, 23, ou 28, daqui a pouco está mais agradável ainda, chegando aos 31 a 32. A semana passada chegou a 41 graus aqui, viu, Edson? Uau. Não foi fácil. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para saudar também nosso embaixador do Brasil, Eduardo Saboia, né? O cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu, Ernesto Otto Rubá. Também saúdo o cônsul-geral do Brasil em Nagoya, o Ney Bittencourt, e também, por suposto, o cônsul-geral do Brasil em Tóquio, João Mendonça Lima Neto. E fazendo essas saudações, eu cumprimento a todos os demais brasileiros residentes em Hamamatsu. Sabemos que Hamamatsu tem uma colônia de brasileiros enorme, talvez a maior do Japão, né? E muito em breve nós estaremos aí para abraçá-los, não a todos, que não vai dar tempo, mas abraçá-los cada um pessoalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras iniciais, presidente. E a gente pode começar assim, na verdade, né? A gente sabe muito bem que Hamamatsu vai servir aí de braços abertos aí grande parte da delegação, uma boa parte da delegação do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, eu já gostaria, assim, de bate-pronto, aí, se o senhor puder falar alguma coisa a respeito dessa relação do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, com a cidade de Hamamatsu, por favor, fique à vontade. Eu tive a grata satisfação, já no ano de 2015, se não me falha a memória, ainda como presidente da Confederação Brasileira de Judô, de fazer o primeiro contato com a cidade, né, com embaixadores da cidade, visitantes, já prevendo, naquela época não prevíamos a possibilidade de estarmos fazendo a nossa aclimatação nessa bela cidade. Mas, oficialmente, isso começou, a primeira visita em Hamamatsu começou já em 2017, né? Já vão aí 3 anos, foram a primeira visita. O memorando de entendimento foi no ano 2018. Né? Tivemos um contrato assinado em 22 de julho agora de 2019, assinado aqui no Brasil com a presença do nosso querido prefeito Yasumoto Suzuki. Aqui eu dou aqui a minha saudação especial. E pelo representante do Brasil, no caso, nosso diretor-geral e campeão olímpico de judô, o Rogério Sampaio, né? Que nós temos um diretor-geral que é um medalhista de ouro olímpico, o Rogério Sampaio, né? E daí por diante a renovação do contrato de cooperação houve um problema devido ao adiamento dos Jogos Olímpicos, né? Que, enfim, e houve alguns contratempos, mas foi realizado em 16 de setembro de 2020, aqui de forma remota, com a representação do vice-presidente Marco Laporta. Eu estava fora do Rio de Janeiro. O Marco Laporta, então, meu vice-presidente, fez esse contrato de cooperação mútua entre a cidade. Eu posso dizer que as ações realizadas entre o COB e a cidade de Hamamatsu já foi de forma prática no ano de 2018. Né? Nós tivemos aí de 7 a 12 de junho com uma delegação de judô. Voltamos em 2019, também no mês de agosto, também com o judô. E em 2019, o ano passado, fizemos uma visita de inspeção com o tênis de mesa. Então, essas foram as tratativas que nós tivemos com a cidade de Hamamatsu, a qual nós estamos muito agradecidos, porque somos sempre muito bem recebidos. Pois é. Presidente, Hamamatsu, sabidamente, é uma cidade que concentra o maior número de brasileiros em todo o Japão, né? Já chegamos ali nos anos 2098, 99, até 2008, antes da crise mundial, chegamos a ter cerca de 20 mil brasileiros aqui. Aí, em função aí da crise mundial, crise econômica mundial de 2008, 2009, caiu consideravelmente. Em seguida, nós tivemos, em 2011, nós tivemos o terremoto, o tsunami, que todo mundo acompanhou. Aí foi um duplo cruzado, né? Aí muita gente teve que retornar ao Brasil, tal, e mesmo assim hoje nós temos cerca de 10 mil brasileiros. A presença de brasileiros aqui na cidade foi decisivo para que o COB tomasse essa decisão de trazer algumas modalidades para cá, não? Sim, nós temos a previsão de estar em Hamamatsu com algumas modalidades, né? Como o tênis de mesa vai estar presente. Eu estava querendo ver aqui onde é que está exatamente. O judô, com certeza, vai estar presente, né? Isso é muito importante para nós, porque é uma relação antiga com a cidade, uma relação bastante antiga.
E são cerca de 6 modalidades. Teremos presentes o golfe também estará presente, né? A ginástica rítmica, judô, o remo, o rugby e também o tênis de mesa. Essa condição de ser uma cidade onde acolheu e acolhe muito bem os brasileiros, com certeza facilitou, né, essa nossa intenção, e agora a intenção transformada em prática quando faremos uma aclimatação, um período de aclimatação na cidade. Isso, sim, pode ser considerado como válido essa aproximação com a cidade, o caso de termos aí um grande quantitativo de brasileiros. Bom, você pode ter certeza que toda a delegação, independente de fazer a aclimatação aqui em Ramamá, serão todos eles muito bem recebidos. Inclusive o presidente, que ainda não tivemos a honra de recebê-lo aqui nessa nossa cidade, né? Bom, presidente, você sabe que essa pandemia foi realmente um golpe muito duro, né, no mundo todo, na comunidade esportiva, principalmente aqueles que treinavam com afinco aí para as Olimpíadas desse ano. E como é que você recebeu, na verdade, no dia 24 de março de 2020, o Comitê Olímpico, juntamente com o Olímpico Internacional, juntamente com o governo brasileiro e japonês, então deu a notícia de que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos estariam adiados para o ano seguinte. Como é que foi que você recebeu essa notícia, presidente? Eu confesso que foi uma surpresa em todos os níveis, né? Nós não esperávamos um impacto tão grande, né, de um adiamento de um evento mais importante do mundo esportivo e olímpico, né? Mas o Brasil foi um dos países, foi o segundo país, na verdade, a sustentar essa possibilidade. Primeiro foi a Espanha, na Europa, e depois o Brasil nas Américas. E no mundo nós somos o segundo a sustentar a possibilidade, porque necessitávamos de uma decisão. O mais importante é você ter uma decisão, seja qual for, porque a partir daí você toma as providências. Enquanto você não tem uma decisão, os problemas se acumulam e eles se multiplicam, né? Então, quando houve a mudança, nós sentimos muito, evidentemente, tivemos que fazer muitos reajustes na nossa programação, não só dos atletas, mas ajustes também de questões administrativas importantes, né? Mas foi um alívio. A palavra que eu usei na época foi de um alívio, não assim, de satisfação, não é esse sentido. É no sentido de que, a partir daquela data, nós poderíamos nos planejar melhor para o ano seguinte. E fiquei muito mais ainda satisfeito quando se deu a decisão, seria na mesma cidade e no mesmo período. Isso foi um facilitador muito grande para quem organiza o evento e para nós, que somos os visitantes. Imagina se eles transformam isso para outra parte do mundo. Isso ia ser muito, muito mais difícil. Então, é esse o meu pensamento com relação ao adiamento dos Jogos. Bom, eu acho que nós tivemos aí reações muito diferentes em várias modalidades olímpicas, né? Mas, enfim, uma coisa que preocupou bastante na época, acho que ainda preocupa muito, a questão do aspecto psicológico dos atletas, né? Os atletas olímpicos, que muitos deles estavam aí no ápice da carreira, já praticamente preparados, já devidamente condicionado a participar dos Jogos esse ano aqui no mês de julho. Então, a pessoa praticamente perdeu o chão, né, naquele momento. Como é que o COB, de certa forma, assim, trabalhou essa questão psicológica junto aos atletas olímpicos, Paulo? Acontecimentos como esses têm lucros e perdas, né? Evidentemente, atletas que, por exemplo, estariam no seu auge de treinamento, pronto para entrar em campo, na piscina, no tatame, e tiveram que refazer seus planos, alguns já com a idade já estava no limite, né? Mas, por outro lado, outros também tiveram a chance de ter um pouquinho mais de tempo para treinar. E foi isso que nós aproveitamos nos atletas. Foi essa expectativa, essa esperança para eles de que eles teriam uma chance. Nós iríamos oportunizar e oportunizamos para que eles não tivessem parada de treinamento, né? Cuidamos muito da parte psicológica deles. Entramos em contato imediato com as confederações esportivas nacionais,
colocando o Comitê Olímpico, todo o seu staff, sua equipe médica, psicólogos, para entrar em contato com os atletas e seus treinadores. E isso deu resultado. Nós tivemos que fechar o nosso centro de treinamento. Nós fechamos o centro de treinamento do time Brasil, que fica aqui próximo à nossa sede administrativa. Nós encerramos as atividades completamente, né? Reabrimos agora em julho, de forma muito cautelosa, com todos os procedimentos de segurança exigidos pelos órgãos governamentais, mas aos poucos estamos reestruturando a volta desses atletas. Então, no primeiro momento foi impacto, mas acolhemos os atletas e incutimos neles a possibilidade de esperança. Olha só, vamos ter um pouco mais de tempo para treinamento, você vai poder recuperar, quer dizer, você vai ter um período de declínio, naturalmente, foi aquele período que teve que ficar em casa, não teve jeito, mas oferecemos equipamentos, emprestamos equipamentos para atleta. Teve atleta que levou quase que uma academia inteira para dentro de casa, que tinha possibilidade, né? E agora já está melhor. A questão emocional deles está muito melhor mesmo. Que bom, que bom. Bom, essa pandemia a gente torce que realmente possa, em primeiro lugar, a vacina, né? Acho que a vacina é fundamental para que até o Japão mesmo, até o Comitê Olímpico Internacional e o organizador dos Jogos possa ter a segurança, né, de estar recebendo delegações do mundo todo aí para 2021. Bom, algumas modalidades assim te preocupou mais com relação à paralisação nesse período todo aí, muitas vezes sem treinamento, esse aspecto psicológico que eu comentei agora há pouco, tal. Alguma modalidade em especial preocupou ou preocupa a comissão técnica do COB? Sem dúvida, eu acredito que isso foi no mundo inteiro. As modalidades coletivas, em geral, tiveram um baque maior, né? O impacto foi maior para eles, porque você não tem como você treinar o coletivo sem ter o coletivo, né? Muita gente treinando, se movimentando, mesmo que seja apenas um time, ele tem que ter um outro time também para treinar. Essas modalidades coletivas, em geral, foram a que mais nos preocupou. Houve um momento também que alguns atletas nossos estavam pela Europa treinando, pela Ásia, e tivemos que resgatar esses atletas. Teve histórias incríveis, atletas que atravessou de um país para outro pela fronteira, e foi quase que resgatado para o retorno ao Brasil, né? Mas essa situação agora está controlada, nós temos um tratamento igual para todas as modalidades. A gente observa que a comissão técnica, o COB, não parou em nenhum momento, né, nesse período da pandemia, realmente dando esse apoio importante nessa questão psicológica, nessa questão mental, desse tratamento, desse acompanhamento, para que o atleta pudesse passar, né, toda essa fase aí, muitos deles sem o devido treinamento, a maioria com certeza, né? Mas aí surgiu aí um projeto interessante que a gente tem acompanhado, pelo pessoal aí do COB, né, pelo departamento técnico e tal, e surgiu essa missão Europa, né? Essa missão Europa, que foi uma iniciativa de vocês aí, de levar atletas para o período de treinamentos em Portugal, para a Europa tal, e para poder manter exatamente o condicionamento físico, a preparação em alta tal. E Portugal, de ótima relação com o Brasil, tenho certeza absoluta, senão não seria o caso, né? Mas aí surgiu essa iniciativa pelo COB. Como é que surgiu essa ideia de levar os nossos atletas para fora do país, já que o Brasil não dispunha dessa condição momentânea de poder estar atendendo todos eles? A pandemia ela atingiu em cheio o Brasil, principalmente logo no começo, na região Sudeste e Sul. Primeiro, a região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, foi muito impactada e onde estavam concentradas as nossas maiores áreas de treinamento. Temos em toda parte do Brasil, mas isso foi muito impactado, né? E os atletas realmente não tiveram de condições de melhorar. Quando se aproximou o mês de março, maio, havia algumas cidades que já estavam melhores. Quando essas estavam melhores, as outras já estavam piorando. Então, pela dimensão continental do país, é o que acontece atualmente na Europa. Algum país está bom, mas o outro está ficando afetado, vem a segunda onda, aquela coisa toda. Então, uma pesquisa que fizemos, e por conta de uma visita que eu já tinha feito a Portugal e a Espanha em 2018, final de 2018, conversando com aqueles países, na expectativa de já
abrir espaço para treinamento para a França, para Paris 2024, isso veio de encontro às nossas necessidades. Já tínhamos feito contato, reativamos esses contatos, e Portugal, no momento, em julho, já apresentava uma situação mais segura para treinamento, né? Tanto coletivo quanto individual, e fizemos um cronograma, então, de envio de atletas com o acompanhamento do nosso grupo de apoio, né? Os técnicos, os terapeutas, enfim, toda a parte médica acompanhando também. E isso foi dado um tratamento todo especial, porque não era permitida a entrada de turistas em Portugal. Tivemos que fazer uma negociação não só com o governo, com o Comitê Olímpico Português, mas com o governo, com o Ministério de Saúde de Portugal, onde nós descobrimos uma brecha na entrada da lei, né? A lei tinha uma facilitação onde previa a possibilidade de profissionais, né, que estavam exercendo a sua atividade profissional fossem trabalhar ou fazer alguma atividade. Foi por aí que nós entramos, eles entenderam que os atletas estavam numa atividade profissional de responsabilidade, e fomos bem acolhidos em Portugal, em várias cidades de Portugal. Agora já temos atletas na França, na Espanha e na República Tcheca. Poucos atletas, mas a grande base nossa é Portugal. E qual foi o critério? O critério foram 171 atletas que nós já tínhamos classificados para Tóquio, né? E aqueles que aí têm possibilidade de classificação. Então, já chegamos a ter 170 atletas em Tóquio em treinamento, e pretendemos chegar até o final do ano com 230 e poucos atletas, 275 atletas até o mês de dezembro terão transitado pela Europa, nesses países que eu citei, né? Pode surgir algum outro país, transitando pela Europa. E, no total, na delegação, de cerca de 350 pessoas. Isso desde julho e vai até dezembro. E em ciclos, né? A delegação vai, fica 2 meses, 1 mês, volta, passa um tempo, volta de novo. E o procedimento de entrada é muito seguro. É muito seguro. Faz o exame, né? O PCR, tem que ser no máximo 72 horas antes. Chega em Portugal, faz de novo, fica incubado, esperando o resultado. Depois que sai o resultado, é que ele vai para campo. E entra numa bolha, e ali, então, a gente consegue manter os atletas em treinamento. Um outro caso que foi detectado na saída do Brasil, e o atleta, no aeroporto, ele foi cancelado a viagem dele, entendeu? Isso já aconteceu, pelo menos, com 4 atletas nossos. Tá? Foi nesse sentido que nós escolhemos Portugal, pela segurança, pelo relacionamento, é um país que está muito próximo de outros países, né? Isso foi um facilitador para nós. Perfeito, perfeito. Presidente, você falou agora que um atleta teve esse problema de ser detectado, ser positivado no exame PCR. Fora esse atleta que já estava para embarcar, enfim, dentro dos atletas olímpicos que são permanentemente monitorados pelo departamento médico do COB e tal, já aconteceu algum atleta está infectado, ou está com algum problema sério de saúde, ou então está tudo sob controle? Como é que está a situação dele? Não aconteceu mais especificamente com um técnico, um senhor, né, que saiu daqui extremamente todo garantido, 100%, e tinha um atleta... Era grupo de risco? Era tipo comorbidade, assim como eu, uma pessoa. Mas era um técnico excepcional e foi recomendado pela confederação dele, e os atletas queriam também. Fez o exame, saiu daqui perfeito. Um dos atletas que viajou com ele, chegando lá, deu positivo, mas um positivo negativo. Não se sabe se tinha, se não tinha. E todos eles foram isolados. 2 atletas foram isolados e o técnico foi isolado. Mas o técnico realmente teve o problema e ficou lá em tratamento, teve que ir para o hospital, teve que ser entubado, e nós aqui morrendo de medo, com a maior atenção do mundo. Mas ele foi super bem tratado, nós enviamos médicos nossos para lá. Isso é uma coisa importante, porque nós estamos indo para um local onde eles já passaram pelo processo. Então, é um facilitador para nós também, para os nossos médicos, né? Que tiveram a oportunidade de trocar ideias e informações,
ele se recuperou, foram quase 12 dias, se não me engano, de tratamento sério, se recuperou, voltou, já está no Brasil, e não temos mais nenhum caso acontecendo em Portugal. Que maravilha, maravilha. Então, isso, na verdade, nós podemos imaginar que esse treinamento vai até dezembro, essa preparação, e após aí a virada do ano, já é uma preparação mesmo, confirmada as Olimpíadas, já seria um outro planejamento, né? Sim, na verdade, sim, porque nós já estamos voltando apesar de os números não nos favorecerem, mas começam a ir para outros lugares do país. Uhum. Nós temos os nossos locais onde nós temos a maior quantitativo de treinamento já quase em condições de segurança de receber esses atletas de volta. O Centro de Treinamento Time Brasil começou lá em final de julho, início de agosto, com 20 e poucos atletas, já tem 50 e poucos atletas treinando, né, normalmente. Eles se locomovem pouco dentro da cidade e estão em segurança. E à medida que esses locais forem sendo liberados, né, esses atletas naturalmente começam a ficar pelo Brasil ou cumprir missões fora. Por exemplo, a nossa delegação de judô hoje está em Budapeste, competindo. Uhum. Entendeu? Então, aos poucos, as coisas estão sendo liberadas, né? Alguns muito receosos ainda, isso é normal, é natural, outros nem tantos, outros extremamente assim, confiantes também, que é outro perigo, né? Os extremos são muito perigosos, eu acho, na minha opinião particular. Eu pelo menos penso assim, ajo assim. Nem tanto e nem tão pouco. Vamos pelo meio que vai dar certo. Entendeu? E a intenção é que eles voltem no início do ano a treinar no Brasil. Perfeitamente, perfeitamente. Presidente, agora há pouco, antes da gente começar aqui a nossa resenha aqui, nós falávamos das eleições aí do COB e tal. Se o presidente me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dessa questão, que no dia 7 de outubro, então tivemos aí, foi uma data histórica, né, penso eu, também, o COB na tua vida. Tivemos as eleições no COB, que confirmou a sua chapa, juntamente com o vice Marco Laporta, né? E em que foram eleitos. Aproveito aqui, agora ao vivo, né, para lhe parabenizar por essa conquista, né? Que na verdade foi legítimo, foi colocado, foi votado. Aliás, é algo que não acontecia há 40 e tantos anos, né? Se não me engano, porque até então era chapa única. Foi uma decisão absolutamente democrática. Aí eu pergunto assim, qual foi a sua bandeira, né? Qual foi a sua bandeira que levou a essa vitória e o que esperar da sua gestão Paulo Vanderlei Teixeira? Bom, vamos fazer um pequeno retrospecto aí com relação à questão olímpica no país. Realmente, há 41 anos que não havia concorrentes, né? O máximo que houve foram... E além disso, de não haver concorrentes, foi a primeira vez que houveram 4 chapas inscritas. Uma desistiu antes de começar o pleito. E fomos à final com 3 chapas inscritas, né? A votação contou com a participação de atletas, né? A nossa votação, a eleição foi no primeiro turno, ganhamos o primeiro turno, houve necessidade para o segundo turno, mas eu acredito e creio que as medidas que nós tomamos quando assumimos o Comitê Olímpico, em 11 de outubro de 2017, porque eu fui eleito vice-presidente, agora eu fui eleito presidente, né? E as medidas que nós tomamos, principalmente baseado em 3 pilares, né? Que foi de austeridade, a transparência e a meritocracia. Esses 3 pilares serão acrescentados agora, para esse próximo ciclo, da excelência e competência. São valores olímpicos, tá? Mas a austeridade, a transparência e a meritocracia foram as grandes bandeiras que nós trouxemos na nossa gestão primeira e que tiveram efeitos muito práticos. Por exemplo, não haveria candidatos se tivéssemos mantido o mesmo estatuto anterior. Quando, para você ser presidente do Comitê Olímpico do Brasil, você teria que ter sido presidente de uma confederação. No mínimo 5 anos. Perfeito. Quando você fala no mínimo 5 anos, é uma pegadinha, porque você tem 4 anos na gestão
e mais um ano de uma segunda gestão. Pois então, esse foi eliminado, né? Você teria que ter a subscrição da sua chapa, teria que ser de pelo menos 10 confederações. Quase um terço do colegiado teria que subscrever a sua indicação. E hoje são 3 membros do colégio eleitoral. Significa que pode ser 3 atletas, por exemplo. Sim, sem dúvida. Tá? Então, nenhuma das 2 chapas teriam tido essas 2 condições. Uma delas foi subscrita por apenas 3, né? E a outra, o presidente não tinha os 5 anos de presidência. Então, eu concorreria sozinho. Isso não foi possível. E, graças a Deus, tivemos uma votação tranquila, né? Os atletas... E um detalhe também é que, no nosso colegiado anterior, apenas um atleta votava. Era o presidente da comissão de atletas. Assim que eu entrei, nós mudamos, fizemos uma grande reforma estatutária e passamos de 1 para 12 atletas. E na próxima gestão, na próxima eleição, serão 19 atletas. Um terço do colégio eleitoral será composto por atletas, com o mesmo peso de voto do presidente de uma confederação. Isso aí eu acho que foi o que deu credibilidade e a confiança de que nós continuaríamos um trabalho muito sério. Aliado a isso, os resultados que o Brasil conquistou nos anos que nós tivemos administrando, a exemplo, os Jogos Pan-Americanos, que são nossos Jogos continentais, o melhor resultado do Brasil em todos os tempos, só perdemos para os Estados Unidos. Desde 1963 que não acontecia isso. Em 63 foi em São Paulo. Estamos falando aí de décadas atrás. Então, foi um resultado excepcional. E outros campeonatos, outros eventos que nós participamos, foi o maior número de resultados que nós tivemos em campeonatos mundiais das modalidades, conquista de medalhas mundiais. Então, havia uma previsão de uma boa participação em Tóquio, né? E continuamos com a mesma expectativa. Mas esse nosso comprometimento com a governabilidade e a governança, né? Isso nos deu crédito para continuarmos essas novas posições nessa próxima gestão. Mas temos coisas pontuais que tudo tem que melhorar. Não existe nada acabado, está tudo em construção. E nós estamos construindo ainda a história do esporte olímpico brasileiro, né? E as ações, junto com as confederações, nós teremos ações mais próximas ainda. Os nossos recursos, que são distribuídos às entidades nacionais de administração do esporte, que a gente chama de confederação, os países chamam de federações nacionais, nós chamamos de confederações brasileiras, né? Elas terão maiores recursos. Os recursos serão distribuídos pela meritocracia. Essa meritocracia ela é composta de 10 resultados esportivos, aí onde se computa resultados olímpicos, resultados mundiais, resultados de pan-americanos, sul-americanos, de acordo com a entidade e organização, né? E também a de governança. São 2 itens de governança e prestações de contas. Elas têm que estar limpas para poder entrar num quadro onde se faz a pontuação e, de acordo com a pontuação, ela recebe seu recurso. O recurso que nós temos hoje, a maior parte do nosso recurso, advém dos recursos das loterias, das apostas, loterias, que é do governo. 50% desse recurso será destinado igualmente, em partes iguais, para todas as entidades. E os outros 50% serão de acordo com o mérito de cada uma, de acordo com o resultado. E, além disso, nós criamos também o PPO, que é o Plano de Preparação Olímpica. Esse é a total critério do Comitê Olímpico. O seu staff de esportivo, a sua inteligência esportiva, analisa o esporte, analisa a disciplina, analisa o candidato e vamos dizer para a confederação, esse seu atleta aqui poderá estar com o melhor rendimento se ele for treinar no Japão, lá em Hamamatsu. Entendeu? Então, somos nós que pagamos e nós decidimos isso em comum acordo com eles. Convencemos a confederação. São algumas coisas que serão implementadas e aperfeiçoadas no decorrer desse nosso próximo mandato.
Bom, presidente, certamente assim, quem conhece a sua trajetória como atleta de judô, né, inclusive, treinador de judô, aliás, atleta de judô, faixa preta, 8º grau, se não me engano. É isso? Perfeito, Eu estou exatamente. esperando a minha faixa preta, o Silvio mandar a minha faixa preta, não me mandou até agora. Gestor de clubes e presidente de confederação, foram assim experiências certamente e muito importantes, né? Foram atributos e são atributos, aliás, importantes para que consolidasse a sua formação e te credenciasse estar à frente da maior entidade do esporte nacional. Eu acho que essa sua vida, essa sua trajetória, principalmente como atleta, como gestor e como, enfim, treinador de judô, né? O judô que é originário, inclusive, aqui do Japão, né? Então tem essa proximidade muito grande. Eu tenho a impressão que isso foi a base, né? Que consolidou, assim, dentro dos seus conhecimentos, da sua formação, e você ter essa performance tão fantástica, excepcional à frente do COB. A gente não só à frente do COB, mas também já à frente da CBJ, que a gente sabe que no judô, depois de 2001, se não me engano, né, as grandes conquistas aconteceram, né, e foi exatamente na sua gestão. Lembro que o seu gerente, o gerente geral, né, o diretor geral, perdão, o Rogério Sampaio, foi seu pupilo, né? E você como treinador foi em Barcelona, né, se não me engano. Barcelona. Olha só. Exato, Então, quer dizer, essa dupla que deu certo, tão certo lá atrás, agora se repete aqui no COB, né? E a gente faz votos, evidentemente, que essa gestão de mais 4 anos, agora somando Tóquio com Paris, né, seja o mais exitoso possível. Presidente, qual a gente sabe assim que essa eleição foi uma eleição assim meio que uma influência interferência muito político, né? Muita política, aliás. Eu pergunto para o senhor o seguinte, assim, a política está presente na vida da gente em todo momento, né? Mas no esporte também. Qual é a importância efetiva da política no esporte nos dias de hoje? E vice-versa. Nós não podemos conviver sem a política partidária. Nós não podemos viver desassociados do parlamento, do Senado. Mas não podemos permitir que as regras sejam ditadas por eles. Esse é o pensamento do Comitê Olímpico do Brasil, do seu presidente e também do Comitê Olímpico Internacional. Não existe interferência específica de governo institucional federal no Comitê Olímpico. Existem parcerias. Nós nos damos bem, nós nos relacionamos bem, mas o Comitê Olímpico do Brasil hoje é uma referência esportiva no país. Nós administrando realmente o esporte olímpico no país. Nada acontece no Brasil que o Comitê de Esporte Olímpico, que o Comitê Olímpico esteja presente ou na sua execução, ou na sua promoção, ou orientação. Tivemos, sim, algumas interferências políticas de ex-ministros do esporte, enfim, de pessoas que estavam tentando fazer com que o Comitê Olímpico virasse um braço político. E isso jamais será permitido dentro do nosso país, pelo menos enquanto estivermos na administração. Mas eu reitero que nós temos um ótimo relacionamento com o governo federal, com os governos estaduais, com a Secretaria de Esporte dos Estados. Edson, você sabe que nós realizamos aqui os Jogos Escolares da Juventude. Né? É um grande evento realizado há muitos anos no país e a cada ano está sendo melhor realizado. E esses jogos nós temos uma parceria com hoje é o Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Esporte, que agora estão criando também seus Jogos Escolares brasileiros, né? Mas numa faixa etária diferente da nossa. Nós vamos continuar com a faixa etária do sub-17, sub-18, de 15 a 17 anos de idade, e ele de 11 a 14 anos. 15 a 17 anos tem muito mais a ver com o Comitê Olímpico do que 11 a 14 anos. E continuaremos com aquele projeto de convidar, ano a ano, países para vir participar desses jogos. Então, nós temos, sim, uma boa relação, uma relação cordial, mas o governo não interfere nos projetos e nos planos do Comitê Olímpico do Brasil.
Perfeito, perfeito. Olha, vocês sabem que a comunidade brasileira que nos assiste agora ou depois, eles devem imaginar que o presidente do COB tem uma agenda extremamente complicada, né, complexa. Realmente, para a gente poder estar agendando aqui uma entrevista, um bate-papo com ele, realmente não é nada, não foi uma missão muito fácil, né? Mas enfim, a gente sabe que praticamente o presidente não tem agenda própria, né? A agenda é totalmente voltada à própria entidade, à própria instituição e em diversos âmbitos. E aí eu pergunto assim, uma questão mais familiar, né, presidente? Como é que fica a família nessa história? Você tem tempo para a família? Olha, eu tive uma coisa que me facilitou a vida sem querer, Sem entendeu? querer. Sem querer. Não foi proposital. Eu contraí matrimônio, eu me casei com 18 para 19 anos de idade. Menino. Então, um menino. Então, hoje, o meu neto mais novo tem 18 anos de idade, entendeu? Então, isso me deu uma certa tranquilidade nas questões de poder atender, né? Foi as entidades. Presidente, Né? então, com 18 anos, o senhor levou um ipom, né? Levei. Levou um Muito ipom. bem dado, foi um timata de primeiro, entendeu? Foi unânime, não teve reclamação, não teve vídeo replay, né? Olha só. Aliás, eu tenho o meu neto mais novo, 18 anos, mas tem uma menina que nasceu há pouco tempo atrás e vai fazer 2 anos ainda, tá certo? Mas eu tenho um neto na faculdade, tenho 2 netas morando nos Estados Unidos, né? Uma fazendo relações internacionais, aliás, formada em relações internacionais. Então, a vida me deu esse sossego agora, ao final, onde eu posso me dedicar mais ainda, né? ao que eu gosto de fazer, que eu realmente gosto de fazer. Eu tenho a família, para mim, é tudo, mas a minha atividade esportiva é a minha paixão. Eu gosto de trabalhar. Para mim, chegar cedo não é nenhum sacrifício. E para mim, participar de uma reunião, um papo como esse, é muito agradável, né? Eu me completo com isso. Então, eu faço com muita vontade e muita paixão aquilo que eu me proponho a fazer. É por isso que deu certo, né? Deu no judô, deu na confederação sul-americana, na pan-americana de judô, e está dando certo no COB. E por fim, eu tenho uma grande equipe de trabalho. Eu tenho um time de trabalho. Nós aqui formamos um time realmente. Eu tenho um vice-presidente que eu fico preocupado de sair, passar uns dias fora e não fazer falta aqui no Comitê Olímpico. Você tem que fazer aquele truque, presidente. Você tem que deixar aquele paletó pendurado na sua... Pois é. Sempre pensar que eu estou por perto, né? Exatamente. Mas isso é a verdade. Então, a minha equipe é uma equipe fabulosa, uma equipe que tem o mesmo entusiasmo que eu, e esse é o segredo, é trabalhar em time. Eu sou de um esporte individual, mas que para ter sucesso eu preciso do próximo para fazer meus ulticome, senão eu não consigo fazer minhas técnicas preferidas. Eu estou com o Iwasa, né? Não tem jeito. Mas não, o senhor está absolutamente com razão. A gente, mesmo esporte individual, aquele que se torna campeão, medalhista, enfim, ele tem todo um aparato, ele tem toda uma equipe, né, multidisciplinar, Sim, que cuida efetivamente da carreira, da saúde, da alta performance, até chegar a essa situação. Aí eu pergunto assim, na verdade, assim, a vida do dirigente não é tarefa fácil, e a vida do atleta olímpico também não é, né? Em relação aos atletas olímpicos, muitos torcedores, aquele que assiste pela televisão, olha, pô, que bacana, legal, né? Acham que é só glamour, né, presidente? Mas se esquecem que se tivesse a oportunidade de acompanhar o dia a dia de um atleta de alta performance, com certeza iria compreender melhor, né? Eu me lembro aqui eu vou até pedir licença aqui para poder citar uma frase do Muhammad Ali, boxeador dos Estados Unidos, né, famosíssimo, né, da nossa época, não, um pouquinho mais velho, mas enfim. Ele dizia o seguinte, que odiei cada minuto de treinamento, mas não parava de repetir a mim mesmo: não desista, sofra agora para viver o resto da vida como campeão. Como é que se forja um campeão olímpico? Como é que se forja um campeão, um medalhista olímpico, presidente? Olha, essa questão do sacrifício do atleta, né,
eu diria que era mais a resignação, né? Ele deixar de fazer, às vezes, aquilo que a família está fazendo, por exemplo. O irmão e as irmãs estão saindo de férias e o técnico dele chama: não, senhor, você vai ter que ficar aqui porque a competição vai ser em tal época e esse período de treinamento exige que você fique em treinamento. Eu mesmo dei treinamento em período de carnaval no Brasil. Você imagina, o carnaval no Brasil é conhecido no mundo inteiro, né? E eu chamava os pobres coitados. Eu tinha uma muito odiado, então. Tinha uma residênciazinha meio afastada e eu falava para ele: vamos passar uns dias lá. E íamos. Naturalmente, tinha a nossa recreação, mas ele tinha que sair da sua atividade normal, né? Eu acho que um atleta olímpico, é isso que você falou, não desiste nunca, porque as vitórias, o atleta ele não nasce vencendo, e as grandes lições elas ficam das derrotas. Um atleta ele tem que perder pelo menos um pouquinho para ele sentir a vontade, se ele realmente está com vontade de crescer, de ir para frente, né? Então, a derrota faz bem a um campeão olímpico, né? É claro que, com o tempo, eles desacostumam a essas coisas, né? O Rogério Sampaio, por exemplo, não gostava muito depois de um certo momento da vida dele, como atleta que foi campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano, e teve medalha de mundial, campeão olímpico, ele não tinha mais o hábito de fazer o Kenny, porque ele desaprendeu a cair, ele só derrubava os seus oponentes. Então, ele perdeu esse fundamento do esporte. Quando ele ia para fazer os ukemis, ele não me sentia bem, né? Ele só gostava de projeção, só gostava de projetar. Mas, enfim, é isso mesmo. Ele tem que ter o passado dele vai ser de renúncia, muita renúncia, mas o futuro dele será brilhante, porque uma vez campeão olímpico, ele está escrito na história do mundo, na história da cidade dele, nem do estado, nem do país, é do mundo. Ele é reconhecido mundialmente. É quase um título de nobreza. Na Europa, não sei se você usava, é um título de nobreza você ser um medalhista olímpico. Já ser um atleta olímpico já é muito. Você já participar, você fazer parte daquele grupo que entrou numa Vila Olímpica, já é muitíssima coisa. Você ser medalhista olímpico, nem se fala. E você ser, então, um campeão olímpico é referência para o resto da vida. É verdade, mas você tem plena razão, é isso mesmo, né? Na verdade, essas questões que envolvem sentimentos, né? Sacrifícios e tudo mais, e se a pessoa não tem essa força, aliás, essa situação que você colocou de às vezes o atleta precisar perder, precisa entender que existem atletas concorrentes que do mesmo jeito dele tem sua carga de sofrimento e tal, e enfim, se não passa por isso, não forja um campeão, né? É difícil você imaginar que tudo é uma maravilha, um mar de rosas, né? Realmente. Não, com certeza. Melhorou muito, sabe, Edson? Ultimamente, né? Com a tecnologia do treinamento, né? As facilidades que alguns países já têm de recursos e oportunizar treinamentos em outros centros esportivos com qualidade, isso está melhorando bastante, mas o pessoal ainda é o que vale, né? É o pessoal, é a pessoa. Não adianta equipamento se a pessoa não estiver forjada para aquele equipamento. Presidente, se eu me permitir, algumas pessoas aí se atrevem a fazer perguntas, né? Aqui no nosso chat. O nosso presidente Heber, ele fica monitorando, né? Tal. Mas ele me mandou aqui uma pergunta. Eu gostaria até de linkar isso a uma outra questão. Eu sei que a sua gestão é uma gestão inovadora, né? E eu também acho que tem que ser uma gestão de apoio à recuperação de algumas modalidades que nós temos. Aí, por exemplo, no meu ponto de vista, o basquete brasileiro que viveu momentos áureos, né? Um dos nossos acompanhantes aqui, o Kleber, ele pergunta assim, com relação ao handebol brasileiro também, algumas modalidades coletivas aí, né, como basquete, handebol, que já viveram momentos áureos, né?
e que estão em baixa hoje, faz parte do programa, faz parte do COB imaginar que vai poder trabalhar, ajudar, enfim, fazer um plano, um planejamento para que algumas modalidades possam voltar a brilhar como antigamente? Eu acho que o Kleber, né? Kleber é o nome dele, né? Kleber, é isso. Está acompanhando muito bem o que está acontecendo aqui no Brasil, viu, Kleber? É isso mesmo que você está falando, essa sua preocupação procede. Né? Nós temos um basquete brasileiro que é história, tem história no Brasil, né? Nós temos atletas fenomenais até hoje, o Oscar Schmidt é sempre lembrado, a Hortência Marcari é sempre lembrada, né? Mas a história... E temos muitos atletas que disputaram a NBA, enfim. Mas o basquete atravessou um período muito difícil, administrativamente falando, que repercute na parte técnica, né? Então, eles tiveram uma fase bastante difícil nos últimos anos. Houve uma tentativa de recuperação agora, mais recente, nos últimos 2, 3 anos. O Comitê Olímpico está atento, sim, a essa situação. Tivemos, recentemente, um apoio direto a essas modalidades, principalmente a essas que ele citou, e a uma outra que eu diria também, que é a aquática, né, que também passou por uma situação muito difícil. Foram as 3 que tiveram a situação mais difícil no momento. Tá? A aquática está se recuperando bem, o handebol entrou numa situação difícil, um imbróglio administrativo, político, que está sendo prejudicial para a modalidade, mas eu acredito que nos próximos meses já teremos novos dirigentes e novas cabeças. Não que as anteriores fossem ruins, mas por circunstâncias de momento deu errado. Porque às vezes as coisas você tenta fazer certo, você sabe como fazer, mas dá errado. Alguma coisa interfere ali. Então, pelo basquete, não, falando francamente, fica até deselegante da minha parte falar, mas o basquete vai ter muita dificuldade em Tóquio. Tá? O handebol, que já teve título mundial, né, no masculino, vai ter dificuldade também de se ajustar, porque o tempo é curto para eles. Né? A aquática é uma coisa mais isolada, porque são atletas, é um individual. Né? De repente, você tem 30 mais ou menos, mas tem um excepcional, e esse excepcional apaga todo o resto. Ele engrandece todo o resto. Mas o coletivo não. O coletivo é o time, é o conjunto. Né? Mas eu torço para que ambas as entidades se ergam. Elas estão numa fase difícil, sim, no Brasil, tanto o basquete quanto o handebol. E não estão, no basquete, não estão por responsabilidade da atual direção. Tá? Ele já herdou uma situação e continuou e se agravou no final. E mesmo assim, o COB tem dado toda uma atenção especial, e quando eu falo especial, é especial mesmo. Né? Embora nem sequer tenha contado com o voto do basquete, tá certo? Mas aqui a nossa responsabilidade é com o esporte, é com o atleta. Esse é o que importa para nós. E o handebol também não pôde votar. Então, mas da mesma forma, os seus atletas, os seus times estão tendo o apoio do Comitê Olímpico do Brasil. Maravilha. Espero que respondeu muito bem, presidente. Presidente, o presidente Eber tem uma pergunta a lhe fazer. Sim. Não vai colocar você no paredão, não, tá? Não tem problema, eu estou acostumado aqui. Essa semana foi de paredão. Presidente Paulo, eu vou falar sobre uma notícia bastante polêmica aqui no Japão, que seria a proibição da participação da Rússia no Tóquio 2020, há um ano atrás, justamente por conta dos exames antidoping lá do WADA. Né? E a resolução aqui do JOC, né, que seria o Comitê Olímpico Japonês, eles falaram que eles iam acompanhar a decisão do WADA. O que o WADA decidisse, eles iriam assinar embaixo. Ou seja, eles ficaram, assim, vamos dizer assim, de uma maneira em cima do muro em relação a uma decisão independente do próprio Comitê Olímpico Japonês aqui. Eles colocaram toda
a batata quente na mão do ADA, né? Ou seja, o ADA falou não pode, então eles falaram não pode. Acho que se o ADA falasse pode, eles autorizariam, né? Então, uma situação crítica como essa, né? Eu acredito que tem esse envolvimento político, essa relação diplomática entre países. Essa questão diplomática, Brasil e outros países, inclusive incluindo da Rússia agora, essa seria a pergunta: como seria, né, essa decisão? Eu acredito que caberia, inclusive, ao presidente Paulo, principalmente, direcionar essas decisões, né? Uma outra questão seria, né, o que aconteceu, a questão do ADA, né, e também dessa instituição que fazia o antidoping lá na Rússia, envolvida com esse escândalo, se isso daí é possível acontecer em qualquer outro país, numa situação igual ao da Rússia, né? Então, essa seria a segunda pergunta. Eu não, onde puder responder, tá, presidente? Não quero... Olha, presidente Eber, eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: eu trato e converso com a mídia em geral, jornalista, com o maior respeito, e nunca me furtei a responder a uma pergunta. Embora a pergunta pode ser a resposta que você não gostasse, tá certo? Mas eu respondo. Tá? Primeiro, você falou aí do Comitê Olímpico Japonês. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço muito efusivo, um abraço muito apertado no meu querido amigo Yasuhiro Yamashita, que é o presidente da All Japan Judo Federation e também do Comitê Olímpico Japonês. Quero ter a oportunidade de falar com ele antes dos Jogos de Tóquio. Talvez numa conversa assim como nós estamos fazendo aqui. O Brasil inteiro está ansioso. Quando eu comentei essa possibilidade minha, nem falei com ele ainda, né? Aí o pessoal falou: nossa senhora, vai ser o maior índice de audiência no país, pode ter certeza, porque aqui nós temos muitos judocas e eles, por ter vindo do judô, vai atrair bastante. E é o presidente do Comitê Olímpico de um país que está realizando os Jogos, apesar de que quem comanda os Jogos é o comitê organizador, né? O Comitê Olímpico é também um cliente dos Jogos de Tóquio. Bom, com relação ao ADA, nós sabemos que o ADA é a entidade que dita as leis do doping no mundo. Tá? O esporte ele é hierarquizado, ele vem de forma vertical, né? O Comitê Olímpico Internacional ele aceita, né? Ele aceita as decisões da WADA. O Comitê Olímpico Internacional é ele que dá as regras dos jogos como um todo. Ninguém vai poder fazer um jogo sem o consentimento do COI. Então, o seu presidente ele não está errado em responder que vai obedecer o ADA. Ele não vai obedecer o ADA, ele vai obedecer ao COI, que é superior a todos nós. Entendeu? Essa é uma decisão de cima para baixo, é verticalizada, hierarquizada, não tem jeito, você tem que acatar. Porque se você não acata, tem uma carta olímpica, e tem o contrato olímpico. O contrato está muito claro ali o que pode e o que não pode, né? Conflitos nós já tivemos. Nós tivemos em 1980, né, do boicote da Rússia, né? Tivemos o de 84 nos Estados Unidos, em Los Angeles, e vai ter sempre esses conflitos. Mas tem que ter uma liderança para poder dizer o que é o que não é, né? Senão a coisa começa a ser muito particularizada. E é por isso que o esporte olímpico é respeitado, é porque ele segue as suas regras. A regra é ruim? Então tá, então mudem a regra e nós vamos seguir a nova regra. Mas tem uma regra, tem que ser seguida. Com relação à questão do laboratório, né, do órgão, não é o laboratório, mas o órgão russo que fazia esses exames e tal, isso aí deu até filme, isso tem até filme a respeito, né? Tem declarações, tem um histórico comprovadamente que havia, sim, manipulação, que havia todo um procedimento favorável a essa questão do doping. E não nos esqueçamos da antiga União Soviética, porque não há de se acreditar que aquelas atletas alemãs, as orientais, né, aquelas
atletas que você não sabia como é medalha certa. Ninguém ia para uma competição, por exemplo, de natação, às vezes Estados Unidos e tal. E quantos outros esportes? O que acontecia atrás daquelas cortinas, antiga chamada cortina de ferro? Vamos acabar com a medalha desses atletas? Não, não podemos fazer isso. História passada, mudou regra. Como eu disse, as regras mudaram e agora tem que se obedecer às regras. Eu acho que eu respondi mais ou menos a tua resposta, mas respondi. Perfeito. Está sim. Tá bem respondido? Muito obrigado. Presidente, olha só, 70 anos de vida, muito bem vividos. Grande parte desses anos todos dedicado, e ainda na continuidade, e dedicando o tempo todo, né? Agora com o facilitador da família já formada, já crescidos, já criados. E aí você olha para trás e você olha e enxerga vários momentos da sua carreira, né? Como se você estivesse num carro olhando o retrovisor, você vai se lembrar lá da época de treinador, de atleta, dentro dessa trajetória toda. Depois de uma certa idade, a gente costuma dizer que a gente fica meio bobo, né? Chora por qualquer coisa. Mas eu tenho certeza absoluta que você, nessa sua trajetória aí, vitoriosa, você deve ter derramado muitas lágrimas, né? De alegria, de tristeza. Mas aí eu pergunto para você, qual foi o momento assim? Sempre tem, né? Um ou outro momento que marca mais a vida de qualquer pessoa. Qual foi o momento que mais o emocionou nessa trajetória? Se é que a gente pode dizer uma ou duas situações. Essas perguntas, né? Não vai começar a chorar agora, né? São sempre muito difíceis. Eu vou começar a me preparar para essas perguntas, porque elas embaralham a cabeça da gente. Né? São décadas, né? São décadas, né? Eu me lembro que a primeira emoção que eu tive quando criança ainda foi em 63. Não entendia de nada do mundo, mas não sei por que eu me sensibilizei muito com o assassinato do presidente Kennedy. Foi uma coisa que me chamou a atenção naquela vida, isso me marcou o resto da vida de infância, né? Da vida de adolescente, eu fui um cara muito certinho. Eu, na época dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, que nós tínhamos uma ditadura no Brasil, eu optei pela gestão esportiva. Eu já era atleta e optei pelo desporto universitário. Eu era o presidente da Federação Universitária. E uma grande satisfação que eu tive nessa época de juventude, que eu consegui realizar num estado pequeno e numa cidade mínima, que chama-se Vitória, e é no Espírito Santo, que tem até o nome capital e estado muito bonito. Eu consegui realizar aos 20 e pouquinhos anos de idade os Jogos Universitários Brasileiros. Olha. Uma responsabilidade enorme. Naquela época, uma semana antes dos Jogos, 15 dias dos Jogos, eu falei para o então ministro da República, olha só, a petulância, né? Fomos a Brasília e mandamos uma carta para Brasília dizendo: os Jogos Universitários Brasileiros estão cancelados. Isso na época da ditadura pesada no Brasil, entendeu? Rapaz. Eu recebi um telegrama, que naquela época existia telegrama, ninguém sabe mais onde é telegrama, né? Dizendo: comparecer a Brasília amanhã às tantas horas. Então, essa época que marcou também, né, foi quando foi dado o ministro na época, que era o Sigil, por acaso. Ele disse: não, você não vai deixar de fazer os Jogos Universitários Brasileiros, porque a juventude brasileira estava em ebulição nos anos 70, né? No mundo inteiro. E nós conseguimos realizar os Jogos, foi uma grande vitória que eu tive na minha vida, realmente. Uma outra grande momento que me lembra bastante foi no ano de 1981, quando pela primeira vez eu, faixa preta de judô, atleta de judô, né, ouvindo histórias de judô, falando de toda a filosofia do judô, aquilo era incutido na minha cabeça. Eu era professor de judô, daquele professor que o aluno só entrava em aula se estivesse no horário certo, só recebia a graduação se tivesse o boletim de escola confirmando que ele tinha passado de ano, que ele estava bem na escola. E eu fui ao Japão.
em 81 com a Seleção Brasileira de Judô, pela primeira vez dirigindo uma seleção. Na época, eu não era o técnico oficial, era um técnico assim, tampão, entendeu? Não tem ninguém para ir, então chama o Paulo Vanderlei que ele vai. Eu peguei uma equipe, a coitada da minha equipe chegou numa quinta-feira no Japão para competir no sábado. Você imagina, entendeu? Tá vendo? Não Mas, tinha então, Hamamatsu, não tinha Hamamatsu para ficar uma semana, 10 dias para catar, né? não tinha. E aí eu tive a oportunidade de ir ao Japão. Você imagina naquela época, você não tem ideia, gente, você não tem ideia. Verdade, verdade. Judoca no Brasil, anos 80, e ao Japão como técnico da Seleção Brasileira de Judô. Vai ter emoção. E ainda tive a felicidade naquele ano de ver o Yamashita competindo. Caramba. Né? E tomando o saque. Ele tomou o saque com a gente lá, com a delegação brasileira, viu? Que bacana. Bacana. Então, isso é uma coisa que marcou. Eu tenho como chama o recipientezinho era de madeira, com autógrafo dele inclusive, entendeu? Eu vou ter a oportunidade de um dia mostrar isso para ele. Foram momentos importantes. Isso da década de 80, só nós fomos falando 60, 70, 80, né? Evidentemente, o nascimento dos filhos na verdade, o nascimento do filho, você não tem nem ideia, porque minha filha nasceu, eu tinha 19 anos de idade, então eu não tinha nem ideia do que era aquilo, entendeu? Mas foi um momento brilhante. Um momento brilhante na minha vida. Olha, eu, aos 19 anos, pai da minha querida filha Paula, que é linda, maravilhosa, aos 50 anos de idade, entendeu? E por aí vai. E nos anos 90, o que foi? Olimpíada de Barcelona. 92, Barcelona, Rogério Sampaio, campeão olímpico de judô. Né? Naquele ano, foi as duas únicas medalhas que o Brasil trouxe, foi do voleibol masculino e do judô, com o Rogério Sampaio. O Aurélio Miguel tinha sido em 88 e ele bisou em 92. Tá certo? E assim a vida da gente vai. Eu tenho memórias agora por décadas, imagina só. 2000, a grande satisfação de dirigir o esporte judô brasileiro. Eu que nasci dentro do judô, eu faço judô desde 10 anos de idade. Né? Fui árbitro de judô, técnico de judô, professor de judô. Eu tenho uma gama enorme de milhares de pessoas no estado do Espírito Santo que foram meus alunos, entendeu? A gente se reúne anualmente, é uma festa, um congraçamento. Até hoje eu vejo juízes, né, engenheiros, professores me chamar de sensei. Isso é uma coisa gratificante para a gente. E eu entrei na Confederação Brasileira de Judô. E agora, nos anos de 2016, né, 20, 10, década de 10 para 20, Comitê Olímpico do Brasil. Essa aí, os vários momentos. São os vários momentos. Baita trajetória, viu, presidente Heber? Olha só. O presidente, Paulo, ele é faixa preta, 8º grau, né? Ele é judoca de primeira linha e de Vitória. Quer mais o quê, né? De Vitória, né? De Vitória. Não pode dar outra coisa, tem que dar certo, né? É verdade. Uma linda cidade, inclusive, Vitória. Presidente, chegando aqui, nós estamos chegando na reta final aqui, para não te cansar muito, eu sei que você tem uma agenda muito complexa, né, do dia, né? Sexta-feira ainda, né? Eu perguntaria o seguinte, assim, o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, também o comitê organizador aqui dos Jogos, e também o próprio governo federal japonês, eu só não vou dizer Estados Unidos, né? Mas porque Estados Unidos provavelmente é o país que detém grande parte aí dos direitos de transmissão, de publicidade dos jogos, etc. e tal, mas devem em breve oficializar logo a realização, muito provavelmente aguardando um time certo com o anúncio de uma vacina. Enfim, claro que vai depender muito desse anúncio. Mas o COB, de certa forma, o presidente em particular, a sua equipe, trabalha com essa possibilidade de um cancelamento também dos jogos? Olha, nós temos o plano A e o plano B, que é repetir o plano A. Nós queremos ir para Tóquio, eu estou trabalhando aqui, nós estamos trabalhando, falando francamente, nós trabalhamos o dia a dia aqui, seguindo uma linha do tempo, indo para Tóquio.
Nós queremos ir para Tóquio, estamos trabalhando para ir para Tóquio. Temos informações, até do presidente Thomas Bach, que não será uma Olimpíada igual ao que nós estamos acostumados a ir. Isso já sabemos. Uhum. Mas todo o movimento do Comitê Olímpico do Brasil e dos atletas brasileiros está em Tóquio, dia 23 de julho. Perfeito. Oxalá, com certeza. Presidente, qual a previsão, se é que existe, ainda deve ter, se não quiser falar, não fale, mas de medalhas aí para as próximas Olimpíadas, para as Olimpíadas de Tóquio? Se nós estivéssemos se nós estivéssemos falando de Tóquio 2020, nós estávamos num ascendente muito grande. Verdade. O Brasil veio conquistando muito espaço internacional. Nós tivemos o maior número de medalhas em um período pré-olímpico, foi o ano 2019. Tivemos o melhor resultado do continente em eventos pan-americanos, em Jogos Pan-Americanos e eventos pan-americanos. Então, naquela época, prevíamos que nós teríamos um resultado em Tóquio de um maior número de medalhas do que nós tivemos no Rio, que foram 19 medalhas. Ontem, por acaso, eu tive uma grande reunião, quase 3 horas, com a área de inteligência esportiva do Comitê Olímpico. Eles seguem na mesma linha. E eu estou acreditando na mesma linha. É muito difícil um país superar, quando ele realiza uns Jogos Olímpicos, ele superar o número de medalhas quando ele realizou os Jogos em casa. Um exemplo que ele quebrou esse paradigma foi a Inglaterra. Mas isso não é o comum, não é o normal de acontecer. Normalmente, o país que realiza, ele sempre tem, na sua trajetória pessoal, um maior número de medalhas. Pelas facilidades que existem, o número de esportes são maiores, que ele pode participar, né? As classificatórias não existem praticamente, eles se preparam melhor, há mais injeção de recursos, de recursos mesmo, financeiro, seja de empresa, privada ou público. Uhum. Há uma torcida muito efusiva ali. Uhum. Então, por tudo isso, é normal, não que seja obrigatório, mas é normal que o país tenha um maior número de medalhas quando realiza. E, posteriormente, é natural que ele reduza. Eu, como dirigente esportivo, seria um legado muito importante para a nossa administração conseguir quebrar mais esse paradigma, que nós temos quebrado muito paradigma no Brasil, sabe? Sim. De conquistar mais medalhas do que nós conquistamos no Rio de Janeiro. Isso só não é possível quantificar ainda por conta de que faltam ainda classificatórias e faltam ainda campeonatos mundiais que permitam você valorar a possibilidade, você ter o parâmetro. Então, nosso parâmetro ainda não está concluído. Por isso que a gente ainda não dá para quantificar. Perfeito. Olimpíadas, Copa do Mundo, enfim, tudo em casa é diferença. Existe um diferencial realmente muito grande. 2016 não foi diferente, né? Rio de Janeiro, tal, a delegação, inclusive, a delegação brasileira foi a maior de todo mundo, não é verdade? Sim. E agora, falando em termos de delegação, o Brasil, em havendo aí as Olimpíadas 2020, tem ideia de número da delegação brasileira aqui no Japão? Temos. Hoje nós temos 171 atletas classificados. Esse número está garantido. Mas a meta nossa é chegarmos a meta nossa é chegarmos entre 250 a 270 atletas. Essa é a nossa meta. Sabe? E vamos trabalhar para isso. Temos condições de trabalhar para isso. Hoje nós estamos atravessando uma fase difícil no Brasil, econômica, muito difícil, de verdade, mas especificamente o Comitê Olímpico, por conta das suas medidas tomadas há anos, né, desde que entramos, nós temos ainda condições de manter toda a programação olímpica. Nenhuma modalidade nossa deixou ou deixará de competir ou treinar fora do país, se necessário. Todo
os atletas nossos cumprirão a sua programação do jeito que foi previsto. Não será por falta de estímulo, de vontade e nem de recursos para que eles assim o façam. A nossa parte será feita, o resto vai ser com eles lá na hora. Perfeito, perfeito. Você sabe que, presidente, assim, essas Olimpíadas de Tóquio foi algo fantástico, né? Imaginar, porque principalmente para nós que somos brasileiros residentes no Japão, para grande parte dos atletas, para você, presidente, que é oriundo de uma modalidade que nasceu aqui no Japão. Verdade. Então, essa relação Brasil-Japão é muito estreito, né? Sabe que neste ano de 2020 nós completamos 112 anos da imigração japonesa ao Brasil. 123 anos, né, presidente, se não me engano, 123 anos de Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, além de 30 anos da presença de brasileiros no Japão. Aí, o pessoal que está nos assistindo sabe muito bem que essas datas são extremamente significativas, mas pouca gente sabe que no dia 10 de dezembro de 2019, o nosso presidente aqui, o senhor foi condecorado pelo governo japonês, perfeito? E nessa condecoração, representado pelo cônsul-geral do Japão, Tetsuya Otsuro, com a insígnia da Ordem do Sol Nascente, otorgada especialmente para aqueles que tiveram feitos notáveis na promoção da cultura japonesa, no teu caso, o judô. O que representou e o que representa para o presidente essa relação próxima, muito próxima ao Japão, e que, de certa forma, como nós já falamos nessa hora e pouco de conversa agradabilíssima com você, o que representa, enfim, isso para você e, em especial, a você, a família, ao judô em especial? Primeiro, teve uma repercussão muito grande no meio do esporte brasileiro, né? Especialmente no meio do judô. Foram poucos brasileiros que receberam essa ordem. Para mim, particularmente, é uma comenda que marcou a minha vida, marcou e para sempre, né? Porque eu sei o quanto é difícil receber o estrangeiro, né? E são poucos no Brasil. No judô, eu acredito que o Shiakishi recebeu semelhante, entendeu? Uhum. E para mim, que sou fã de carteirinha, né, desde pequeno, da cultura japonesa, do povo japonês, foi um orgulho muito grande. É um dos grandes orgulhos que eu tenho na vida pessoal, profissional, é ter recebido essa comenda japonesa. Isso aí eu tenho, eu não deixei nem no COB, está lá em casa, está na minha casa, entendeu? Porque é minha, não é do COB, é minha. Então eu levei para casa. Está lá num quadro bonito, entendeu? Foi realmente um orgulho e marcou com muita diferença tudo que eu recebi na vida de comendas, congratulações, homenagem, de sinal de respeito. Realmente é uma grande honra para mim ter essa comenda. Você não tem a dúvida. Um dia que tiver a oportunidade, eu vou te levar lá em casa, na minha Harley Davidson, para você aprender. Não, você vai na sua, eu vou na minha, né? É verdade, é verdade. Aliás, eu preciso aprender com você. Imagina. Presidente Heber, estamos aqui no finalzinho da nossa resenha sensacional, maravilhosa aqui com o presidente Paulo Vanderlei. Então, passo a palavra a você para as palavras finais de agradecimento. Presidente Paulo Vanderlei Teixeira, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, muito obrigado pelas palavras hoje. Eu estou muito emocionado, muito contente. Eu acredito que todos os brasileiros aqui no Japão e no mundo que estão nos assistindo, com certeza têm esse mesmo sentimento de agradecimento. São informações, são conhecimentos que foram divididos hoje, que com certeza jamais teríamos alguma oportunidade de conhecer esse lado, esses bastidores, essa pessoa que o senhor é, essa humildade, esse trabalho que o senhor veio fazendo
perante o COB. Parabéns e agradecemos em nome de toda a comunidade daqui do Brasil, no Japão, dos brasileiros no mundo todo assistindo, que são amadores do esporte olímpico. E também fica aquele convite, né, que eu tenho certeza que o senhor virá para Hamamatsu, mas fica um convite aberto para todos os atletas a virem conhecer a nossa cidade de Hamamatsu, certo, Etsu? Exatamente. Então, não somente as modalidades que virão ao pré-olímpico, mas todas as modalidades, com certeza, nós estaremos aqui com 12 mil brasileiros de Hamamatsu, aguardando todos os atletas com muito carinho para poder conhecer a nossa cidade maravilhosa no Japão, que é Hamamatsu. Muito obrigado, presidente Paulo Vanderlei Teixeira. Eu que agradeço. Eu estou me sentindo naquele programa americano, os 60 minutos, 60 Minutes, entendeu? Pela forma como vocês me trataram, as perguntas que foram feitas, bastante oportunas, inteligentíssimas. Né? Tenho que agradecer ao prefeito Yasutomo Suzuki, né, pela cordialidade e pela receptividade que nós estamos tendo aí em Hamamatsu. Posso dizer para vocês que, dentre as 8 bases que nós temos no Japão, Hamamatsu é a que eu, pelo menos, tenho mais carinho e é a que nos deu a melhor oportunidade de contrato, de negociação, foi Hamamatsu. Então, por tudo isso, eu agradeço ao prefeito, agradeço aos cidadãos de Hamamatsu. Eu, sim, quero ir a Hamamatsu, talvez vá 2 vezes, num período antes dos Jogos e no período em que o judô estiver presente aí com vocês. Só tenho a agradecer a vocês essa oportunidade e quantas vezes for necessário, estarei aqui à disposição de vocês todos. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa resenha com o presidente Paulo Vanderlei Teixeira do COB. Muito obrigado, presidente Paulo, pela aceitação ao nosso convite, abrindo espaço nessa sua soberbada agenda, né? E o que depender de Hamamatsu, como o nosso presidente Eber falou, e dos brasileiros do Japão, a delegação brasileira com certeza vai se sentir inteiramente em casa. Serão sempre muito bem-vindos. Tenha certeza de que essa energia, né, transmitida pela comunidade será um componente a mais para todos os atletas olímpicos se inspirarem rumo às nossas medalhas. Juntos, seremos mais fortes. Com certeza, estaremos lá. Um grande abraço. Um grande abraço a todos os amigos aí do COB. Obrigado a você. Obrigado. Bom dia.